Sejam bem-vindas ao nosso 6º episódio. Hoje, para você que é profissional, que está iniciando na área, olha só, se você é iniciante e está em construção, né, acha que está atendendo em casa, acha que ainda não consegue trabalhar direito em relação ao seu posicionamento, à sua captação de clientes e tudo mais, a gente traz aqui a prova viva como ser uma profissional bem-sucedida e que consegue juntar casa e trabalho. A gente está aqui com a nossa maravilhosa Renatinha. Renatinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui ensinando um pouquinho para a galera que está vindo aprender, tá? Vamos começar falando um pouquinho, quem é a Renata? Eu sou uma pessoa super criativa, tenho 50 anos já. Estou na área há mais ou menos uns 4 anos, estou amando. E gosto também de aprender bastante. Então, eu estou sempre em constante evolução. Estou sempre tentando evoluir na área, também na questão de trabalho, fazendo faculdade, enfim, a gente faz tudo, né? Renata é multifacetas, né? Tem tudo. Eu conheço você, né, um pouquinho mais profundamente. Sei que você hoje não trabalha somente com a parte de extensão de cílios. Você também tem uma outra profissão, né? Sim. Que você gosta muito também. Também gosta. E me fala assim, como que é juntar duas profissões, né, para as meninas também que estão se vendo nessa situação, como que é você conseguir trazer a autoridade que você tem hoje como profissional, né? Ter ali a sua agenda já com seus clientes fidelizados e mesmo assim trabalhar também com uma outra atividade. Então, eu já trabalho CLT, eu tento conciliar ao máximo CLT com a extensão de cílios. Eu sei que é uma tarefa difícil, não é uma coisa tão fácil assim. Cada uma tem a sua percepção, cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma vivência. No meu caso, eu já trabalhava antes, então eu já tinha mais de 10 anos de empresa. Então, eu tentei trazer a área da beleza que eu sempre quis trabalhar. Encarei a extensão de cílios, me apaixonei. Eu falei assim, não vou largar mais não. Vou tentar conciliar o trabalho com a extensão. E assim foi feito. Eu comecei a fazer no período da pandemia os cursos. Comecei a introduzir na extensão de cílios através de cursos. E fiquei. Mas de que forma? Como eu estava no período da pandemia, a gente não podia ir para lugar nenhum, o que eu fiz? Eu, em casa mesmo, consegui um espaço na minha casa e comecei ali a trabalhar, conciliando com o meu trabalho, que é o home office, na verdade, com CLT. E eu comecei a fazer uma cliente, uma da família, uma prima, e fui falando aos poucos, fui fazendo o meu próprio networking com as pessoas. Mesmo no período da pandemia, a gente ainda continuava atendendo, com todas as precauções, com máscara, enfim, com tudo. Sim. E ali foi. E depois passamos o período da pandemia, depois de 2 anos, né? E continuei, não parei mais. O que eu fiz para ser um diferencial das outras? Eu comecei a agregar muito conhecimento, participar de workshop, participar de congressos, que eu acho que isso faz você ser um diferencial de uma outra profissional. E também, que é uma coisa muito importante que eu também sempre falo, é o atendimento. O atendimento é tudo. Mesmo eu atendendo em casa, eu atendia, assim, as clientes sempre retornavam. Eu entendia assim, mas por que elas estão retornando assim, mesmo eu estando em casa? E outras meninas têm salão. Mas era a forma também de atendimento. Então, eu acho que tudo é um conjunto de fatores, né? E até hoje eu consigo conciliar. Hoje eu não trabalho mais em casa, mas eu estou num salão para agregar mais também. Mas eu não me arrependo de ter começado. Eu acho que a pessoa ela tem que encarar de uma outra forma, mas é como se eu estivesse ali, para mim, no salão. Mesmo estando em casa, não tem problema. Foram pro salão também, né? Foram comigo. E elas sentem falta do atendimento em casa? Elas não falam? É a mesmíssima coisa. É a mesma coisa. O profissionalismo, então, sempre existiu, né? Eu acho que a conduta, a tua postura, o que você transmite, o teu posicionamento, não vai mudar. Se eu estiver em casa, no salão, ou ali, se eu mudar para outro lugar, elas vão me seguir.
Você tá sempre no salto, né, Renata? A Sempre. gente sempre que olha para Renata, a Renata tá Sempre. sempre no salto. Você acha que isso também, mesmo atendendo em casa, foi um diferencial em relação aos seus atendimentos? Você está sempre muito bem vista, muito bem arrumada? Sempre. Como Eu que isso- atendia de salto alto, de jaleco e tentando ser mais um pouco maquiada, né? Aham, entendi. Na minha medida. Mas sempre assim. Sim. Sempre. Porque muita gente acaba ficando muito mais à vontade por estar em casa e às vezes Nunca. traz o filho, bota o filho ali perto para poder Nunca. atender. O que você acha? Assim, como que você aconselha essas profissionais que estão iniciando agora e estão atendendo em casa, assim, para conseguir trazer essa experiência legal, mesmo sendo, né, num ambiente que não é um ambiente profissional? Eu acho que a base de tudo é a forma como você vai alinhar com a sua cliente. É a sua conduta, o seu posicionamento. Se você não tiver posicionamento, independente de você, do jeito que você está vestido, eu acho que não vai fluir. Sim. Mas você vai ter que impor um pouco de limites, né, no caso. O ideal sempre é você reservar um espaço da sua casa, porque aquele ambiente ali é seu e da sua cliente. Você vai dedicar 100% à sua cliente, naquele momento, mesmo você estando em casa. Porque através de congressos, de vários que eu já fui, eu já conheci muitas meninas que trabalham em casa, muitas. E nem por isso ir participando de campeonatos, ganhando trabalhos maravilhosos. Sim. Mas em casa. Você nem sabia que eu estava... Na verdade, se ela não falasse, para mim, ela estava no salão. E você acha que rola algum preconceito com essas profissionais que trabalham em casa? Assim, tem algum, tipo, ela ainda não tem o espaço dela, ainda não tem o estúdio? Acho que sim. Acho que tem bastante. Infelizmente tem. Não sei por quê. Na verdade, eu acho que todo mundo começa de baixo. Sempre começou lá no cantinho da sua sala, ou numa sala, num quartinho da sua casa. São poucas, acho que já montei um salão, já estou começando, né? Já. Uhum. Mas a maioria começou de baixo. Sim. Mas mesmo assim, eu acho que as pessoas ainda olham como se fosse um tabu isso aí. Na verdade, não é. Se você for ver na internet, tem uma pessoa, agora eu não recordo o nome, que trabalha com extensão de cílios, ela tem milhões de seguidores e ela atende em casa. Vai depender da estrutura de cada um. Isso Exatamente. Aí não vai diferenciar nada. E isso pode ser algo também que a pessoa, conforme ela vai crescendo, ela começa a investir, né, dentro do Sim. próprio espaço, dentro da própria casa também. Sim. Que seria muito legal, porque você já está, né, com uma Sim. estrutura pronta. Isso tudo vai depender de onde. Por exemplo, se mora numa casa, se mora num apartamento, a região onde ela mora, eu acho que também interfere muito. O estado de onde que é a percepção de clientes, de repente, naquele bairro ali, esse aqui não tem muito cliente, mas no outro bairro, de Sim. repente, é melhor. Então, aí eu acho que, no caso, ela vai ter que alugar um espaço, sair, se deslocar. Então, isso aí é para frente. Mas eu acho que o início, ela tem que iniciar assim, em casa. Você é uma profissional que já ganhou vários campeonatos, né? Já. Porque eu vejo ali, eu fico, ai, que bonitinho. Essa experiência que você trouxe em relação também aos campeonatos, você acha que influenciou um pouco em relação à sua captação de clientes e Sim. no olhar que eles viam? Por exemplo, você tinha ali o seu espaço, né, que não era dentro de um salão e tudo mais. Mas, quando você trazia isso para a rede social, isso também te dava uma autoridade maior? Quando as clientes elas entram lá no meu espaço, no espaço onde eu estou, elas já veem meus troféus. Eu já tenho exposto. Uhum. E todas elas falam assim, gente, é mais um? Eu falei assim, Esse ano você vai para onde? Ai, que legal. Elas acompanham minha viagem toda. Todo ano eu viajo para algum lugar. Para fazer um congresso, participar de alguma coisa. Ela fala assim, esse ano você vai para onde? Você está participando de campeonato? Eu falei assim, tô. Caramba. Ela falou assim, nossa, me avisa. Você tem que participar, tem que se inscrever. Eu falei assim, não, é diferente, não é assim não. Que elas sempre participam. Eu sempre passo para elas falam, nossa, existe campeonato disso? Aí eu vou, explico. Existe. A área da beleza é uma imensidão de coisas. Tem de sobrancelha, tem de cílios, enfim, tem de tudo. E elas super gostam. Já teve cliente sua que quis fazer curso com você, tipo assim, por admirar ali o seu trabalho, por ver você mesmo trabalhando em dupla função, né? Já quis fazer? Já. A maioria foi um cliente, no caso. Ai, que legal. Que elas gostaram
faziam comigo, gostaram e queriam, como elas iam pro Rio, enfim, uma foi viajar para outro lugar, ela queria aprender para levar. Eu falei assim, sem problemas, vamos. E a gente fez o curso, a gente passou e está trabalhando até hoje. Legal. Renata, você como você mesmo está falando, você é uma profissional que está sempre presente nos eventos, né? Que você gosta de participar de campeonato e tudo mais. Hoje, a gente tem um mercado enorme de eventos, né? De campeonatos por aí. O que você fala para essas profissionais que são iniciantes, que ainda têm um pouco de medo de começar a se desafiar? Ou melhor, vamos fazer o seguinte, me fala como que você começou. O que te deu o start de você falar, eu vou começar a ir para esse mundo agora? De participar de congresso, né? Então, eu comecei a acompanhar no Instagram, nas redes sociais, profissionais da mesma área e ver onde que elas estavam, com os eventos que elas estavam. Eu entendi o seguinte, desde o momento que você sai da sua zona de conforto, você está agregando mais conhecimento e, obviamente, você está repassando isso para o seu cliente. Então, quando eu comecei a abrir minha mente e participar de uma ali, outra aqui, eu moro no Rio, então eu viajo para o Sul, eu vou para Curitiba, eu vou para Foz do Iguaçu, participo. Então, eu investi nisso. Então, a cliente, ela vê que eu estou correndo atrás de conhecimento. Então, isso tudo reflete para a minha cliente. Ela vê mais alto valor. Entendi. No que eu estou aprendendo e ela vai em troca, na verdade, ela vai ter mais percepção no meu serviço. Isso é uma questão de mentalidade, né? Também. Sim. Porque tem muita gente que se limita muito, né? Às vezes a gente também trabalha com eventos e a gente vai convidar alguém e a pessoa fala, a pessoa é daqui, de São Paulo. E a gente chama para vir no evento no Rio e ela fala, ai, não, Rio de Janeiro muito longe. Eu falo, gente, e se você fosse chamada para ir para um outro país? Você ia falar, não, muito longe, né? Então, a questão dessa mentalidade como que você... O seu primeiro passo, tipo, o seu primeiro convite para fora do estado, o que passou pela sua cabeça? Não, eu vou, chega, eu vou. Como que foi esse start? Porque é um desafio, né? É um desafio. Mas eu sempre gostei muito dessa questão de ser desafiada dessa forma. Eu entendi o seguinte, que às vezes você tem que sair da sua zona de conforto, em qualquer área. Você não pode ficar naquela mesma posição, fazendo a mesma coisa sempre. Obviamente, o mesmo serviço, a gente tem um protocolo de atendimento, enfim. Mas o que eu falo é a questão de conhecimento. Você tem que ir em busca de conhecimento. O conhecimento não vai bater na sua porta. Você que tem que correr atrás dele. Então, eu vi, através das palestrantes, o trabalho comecei a acompanhar mais de perto. Eu vi, poxa, aquela profissional, gostei do trabalho dela, eu achei que poderia aprender mais um pouco. Aí eu já vi que ela vai participar no congresso de um evento, por exemplo, em Balneário. Pô, você tem a possibilidade de eu ir? Eu vou. E fui sozinha. Eu fui sem conhecer ninguém. Cheguei lá, comecei a falar com uma, falar com outra, comecei a pegar network nesses lugares, é ótimo. Porque a gente conhece outras pessoas, outras culturas. Eu vi que o trabalho de lá é totalmente diferente das meninas que trabalham aqui, entendeu? Então, uma dica dali, uma dica daqui. E fiz novas amizades. E assim foi, sempre faço. Sim. E vou assim, todos os congressos, não conheço ninguém. Tô indo. Vai sozinha eu vou mesmo, sozinha, com a cara e a coragem, né? E isso é muito legal, porque te abre realmente, né, vários leques aí para você conseguir trabalhar. Renata, você hoje mora qual o seu bairro aqui no Rio? Muriqui. É o distrito de Mangaratiba. Tá, vamos lá. Você já teve uma objeção, a gente já falou que é um pouco de tabu ainda a questão da profissional que trabalha em casa. E Muriqui é uma cidade que é do interior, né? É. Você consegue fidelizar os seus clientes, você tem ali em relação aos seus procedimentos uma precificação legal. Como que você conseguiu trazer essa autoridade misturada com a sua precificação, que é uma precificação ok, né? Que todo mundo fala, pelo menos no ponto de vista de uma cidade de interior. Como que você conseguiu manter esse seu posicionamento, mesmo com algumas objeções? Eu tenho certeza que foi a minha questão na conduta do meu atendimento.
que a cliente, ela volta, às vezes, não pelo seu trabalho final, assim, só pela técnica, mas por você também. A forma que você atendeu, a percepção que você teve. Porque a cliente não é só chegar lá, deitar, faz os cílios e vai embora. Não é só isso. É um conjunto de fatores. É a forma, a recepção que você tem dela, o retorno que você dá para ela quando ela te liga, é a forma de agendamento, é a forma do atendimento, o retorno, se tiver alguma inconsistência, algum problema. Então, isso faz com que eu acho que fidelize as minhas clientes. Entendi. Eu acho que 100% elas retornam também pela técnica, pelo trabalho, enfim, por tudo também. Mas, além disso, é a forma, a percepção que eu passo para elas. É a minha conduta, meu posicionamento. Se você não tiver um posicionamento... Por exemplo, eu tenho um padrão para atendimento. Eu sigo aquilo ali. Porque a cliente não pode chegar todo dia, hoje o atendimento é diferente. Não, tem que ter um padrão. Entendi. Sabe, Você padrão. sempre foi assim, né? Sempre. Desde o comecinho, do seu primeiro atendimento, você sempre se manteve nesse estilo, desse posicionamento impecável que você tem. Sim. Eu acho que posicionamento é tudo. Posicionamento, conduta, atendimento. Não tem. E você já chegou alguma vez a se comparar a outras profissionais? Não tenho essa percepção de comparação. Eu acho que a minha comparação é comigo mesmo. Todo dia me comparo e tento ser o melhor todo dia. Que você é. Em relação por exemplo, a questão de precificação regional ali, todo mundo em Muriqui está cobrando esse valor, então eu vou ter que manter. Nunca teve essa comparação, né? Não. Óbvio, a gente acaba sabendo qual o valor, enfim, tudo. Mas eu nunca comparei. Inclusive, eu gosto muito do trabalho das outras profissionais também. Eu acho que também é importante. Mas a competição, ela tem que ser com eu mesma. Entendi. A minha competição é comigo mesma. Eu sempre tento todo dia ser o melhor. Fazer o melhor. Sempre melhor. Sempre aperfeiçoando. Eu acho que eu estou errando aqui, então vou trabalhar mais isso daqui para ser o melhor. Então, olha só, outro insight legal aqui. Se você trabalha em casa, se você trabalha no interior e acha que não tem como precificar de forma justa o seu trabalho, aqui, tudo é questão de posicionamento, né? Você consegue perceber que muitas profissionais têm um pouco de limitação em relação. Eu moro no interior aqui, se eu cobrar esse valor, ninguém compra. E não é a realidade, né? Não, nem muita questão é a forma como você passou, é a percepção que a cliente tem de você. Se você não tiver um posicionamento, infelizmente, você não consegue. E as pessoas não te valorizam. Não valoriza. Não valoriza. Não valoriza. Eu gosto de colocar uma posição, se você tiver 2 produtos, o mesmo produto, um de 50 e um de 10 reais, você vai comprar o de 50, porque você vai achar, pode ser o mesmo produto, mas você vai achar que aquele ali vale alguma coisa a mais do que o de 10. Isso né? aí. E pode ser o mesmo trabalho. Esses dias eu fui fazer o meu cabelo, e agora eu tô morando no interior do Rio. Interior não, né? Na região dos Lagos. E aí a menina foi na minha casa atender, né? Então eu já percebi que o fato dela estar me atendendo em casa, ela acabou se desvalorizando. Entendeu? Ela mesma. Então, em vez dela... Não, tô indo na sua casa, eu vou cobrar mais por isso. Né? Ela se colocou, não, eu vou cobrar menos porque eu não estou no meu espaço e não tem toda a minha estrutura e tal. E aí eu falei, putz, ainda falei pra ela, não, porque aqui a gente tem que fazer o cabelo, a gente tem que cobrar pouquinho mesmo, porque todo mundo cobra pouquinho, que não sei o quê. Aí essa menina precisa fazer uma mentoria comigo. Porque é real, existe ainda, né? O que você acha, por exemplo, hoje, da galera que está chegando com esse pensamento? Um pensamento totalmente errado. É ao contrário. Você tem que se posicionar, se valorizar nesse momento. Se você não se valorizar, quem vai valorizar? Não tem como. A gente tem que parar e pensar. O trabalho que a pessoa teve, o gasto que ela teve para iniciar, porque tudo é um gasto. Sim. Você tem que comprar maca, material, tá tudo muito caro. Então, você tem que fazer uma precificação e incluir um deslocamento que você está fazendo a domicílio. Sim. Eu nunca gostei muito de trabalhar no domicílio, porque a extensão de cílios vai depender muito do ambiente, enfim. E também carregar maca para um lado, maca para o outro. E às vezes não é tão desconfortável. Tem que ter uma cadeira para mim, assim, Sim. por causa da posição. Então, nunca gostei muito, não. Mas não tenho nada contra quem faça isso. Mas a pessoa tem que se valorizar.
Muito. Com certeza. Você já passou por alguma situação em que algum cliente chegou e quando você foi dar o seu valor, a pessoa achou muito caro por você estar atendendo em casa ou alguma coisa assim? Ou não? Já. Aí, no caso, ela falou assim, mas fulano cobra tanto. Aí eu falei assim, mas você tem que você tem que pensar duas coisas. Ou você faz com fulano que é preço tanto, e eu não sei qual a resposta que vai ter, não sei se vai durar tanto quanto o meu, ou você faz comigo que você já conhece e sabe como é que é o serviço. Entendi. Aí ela pegou e fez comigo. Entendi. Aí eu falei assim, então você tem que argumentar, saber argumentar também com a cliente. Entendi. Né? Você, na hora que vai trabalhar a conversão, né? O cliente entrou em contato com você pela primeira vez. Como que você consegue passar esse valor do seu trabalho? Que eu falo assim, a pessoa está ali buscando, não te conhece, não sabe como é o seu trabalho. Como que você consegue valorizar o seu trabalho nesse primeiro atendimento? Eu sempre falo que é um investimento. A pessoa ela tem que... Eu sempre pergunto para ela, quando ela fala assim, quanto é que é? Você faz, por exemplo, volume brasileiro? Eu falo assim, faço. Mas qual o valor? Eu falei assim, não, você já... Aí eu tenho sigo uma sequência de perguntas, de questionamentos que eu faço para cliente, porque às vezes é a primeira vez, ela não conhece, ou às vezes já fez em algum lugar, não teve uma experiência boa, ou de repente ela, por algum motivo, não gostou do modelo, do tamanho, enfim, tem N problemas. Então, eu pergunto isso tudo antes e depois eu falo para ela assim, mas eu tenho para te proporcionar. Isso é um investimento que você vai fazer, que você, com certeza, você vai gostar. Eu trabalho no espaço tal, se você quiser ir antes para conhecer o espaço, me conhecer também, conhecer meu trabalho, conhecer o que eu uso também, você pode vir, eu estou aqui à sua disposição. E depois eu pego e falo o valor. Entendi. Então, eu faço um enredo, um roteiro já praticamente, Entendi. né? Para depois passar o valor para trazer ela. Qualidade, tanto Isso. Na parte do atendimento também, como na parte da técnica, que é uma né? coisa também que eu sempre falo, que eu não sei se outros profissionais também usam, eu sempre peço para cliente, eu sempre mostro todo o material que eu uso. Eu acho que isso, para mim, é um diferencial. Eu gostaria muito quando a cliente chegasse para mim e falasse, vou usar esse produto, porque esse produto é isso, aquilo. Mas esse aqui, não é tanto. Então, eu mostro tudo que eu uso para cliente. E quando eu vou fazendo a aplicação, eu já vou aplicando, vou botar o pad aqui, eu vou lavar agora, eu vou fazer isso. Eu sempre vou falando o que eu vou fazendo. Porque ela está de olho fechado, ela não está vendo nada. Sim. Então, eu vou falando o que eu vou fazendo. Eu acho que a pessoa se sente mais segura. Entendi. Eu passo uma segurança maior para ela, porque eu estou sempre falando o que eu estou fazendo. Os seus atendimentos, eles duram em média quanto tempo? 1h30, 2. 1h30, 2 horas. Eu não viso essa questão de hora. De agilidade, né? Não. Você acha que a agilidade, ela mata um pouco o posicionamento? Mata. Porque, para quem já faz extensão de cílios, ela sabe que é um trabalho minucioso. E não tem como você fazer em 1 hora, se sair uma mesma qualidade que uma pessoa faça em 2h30, 3. E depende também muito da quantidade de fios da cliente. Se a pessoa não tiver muito fio, tudo bem, até é razoável fazer esse horário. Mas se uma cliente que tiver muito fios, eu tento preencher. Na verdade, o certo é preencher 100%. Quando eu faço para campeonato, por exemplo, é 100%. Não pode ficar um fio sem extensão de cílio. Então, isso requer muito tempo. E leva quantas horas um cílio de campeonato? Eu faço 3h30, 4. Caramba. É muito tempo. Bastante. Não, mas assim, eu já vi profissionais fazendo mais tempo. É porque você já tem mais prática, já faz há mais tempo também, né? É por isso que, para campeonato, por exemplo, tem que ser uma pessoa que tenha um olhar simétrico. Tem que ser uma pele jovem. Infelizmente é assim. São algumas regras que têm que ser cumpridas. Então, eu tenho que usar uns tamanhos menores, porque cada campeonato tem o seu critério, tá? Mas a maioria, assim, no contexto maior, eles utilizam dessa forma. Então, você tem que ter... na verdade, você tem que posicionar o fio totalmente no ângulo, preencher 100%, todos os fiozinhos. Isso requer muito tempo. Em 1 hora, você não consegue fazer isso. Você até faz, mas eu não sei se o resultado vai ser o mesmo. A gente falou isso só para poder firmar aqui. A gente falou isso anteriormente, mas você acha, então, por exemplo, eu moro no interior.
no interior do Rio de Janeiro, e eu quero crescer dentro da minha área. O campeonato, então, é uma boa saída para a pessoa utilizar para conseguir criar mais autoridade. Independente de você, onde você estiver. Ai, que legal. Independente de onde você estiver. Porque o que acontece? Quando você participa de um campeonato, ali envolve muita gente de outros lugares. Porque agora é nacional, é online, então é o Brasil inteiro. Ou até gente de fora. Então, quando você ganha o primeiro lugar ou o segundo lugar, todo mundo vai te ver. Você já começa a ficar sendo... Aí você participa de outro. Aí é o mesmo pessoal, as mesmas meninas. Você ganha de novo. Então, você já começa a ser vista. Entendi. Então, é essa a resposta. Isso que é a importância de você participar de campeonatos. Você tem um reconhecimento maior no mundo das meninas que são mais conhecidas, né, no caso. Mas você começa a ser mais vista. E o seu trabalho começa a ser valorizado. Eu começo a seguir muitas meninas depois que eu vejo o trabalho delas de campeonato. Ah, entendi. Muito. Entendi. Um outro ponto também que eu acho interessante a gente falar. A gente sabe que a área da beleza, principalmente essa galera que participa de eventos, né, que participam de campeonatos, é tudo uma... Existe não, tipo assim, também, mas tipo assim, existe um meio que é a fofoquinha dali e tal, né? Como que você se blindou? Porque eu vejo o seu posicionamento, eu tô dentro da área também, eu vejo o seu posicionamento sempre impecável. Você nunca se mistura com nada. Como que você conseguiu se blindar nesse meio todo? Eu nem ligo. É mesmo? Porque é muito interessante isso, né? Geralmente você tá sempre na sua, você participa dos eventos, você é a busca pelo conhecimento, assim, você vai com isso em mente? Meu foco é melhorar o meu serviço. E o resto eu esqueço. Se rolar, ou se um dia rolar, ou não, nem deu. Pra mim, não agrega em nada. Sim, e é muito interessante ver isso em você. Mim é péssimo. Sim. Eu não tenho paciência para isso. Sim, e é muito interessante ver isso em você, porque você como profissional, porque a gente sabe, né, que eventos rola de tudo, né? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, lá. Agora você tá sempre em vários eventos e sempre blindada, tipo assim, a Renata, ninguém nunca tem nada para falar da Renata. Muito legal isso também. Porque quem está iniciando agora e quiser participar, tem muita gente que tem um pouco de preconceito em relação aos eventos por conta disso, né? Acha que sempre é o mesmo meiozinho, é sempre a mesma panelinha e tal, e acaba não participando por isso. Sim, a internet, hoje, ela te passa um mundo, uma ilusão. Quando você chega lá, não é nada daquilo. É uma decepção. Você fica assim, nossa, mas na internet... tem isso, tem aquilo, chegar lá, não é nada daquilo. Sim. É tudo uma fantasia aquilo ali, é uma figuração, né? Então, aí eu falei assim, não, tô fora disso, nem perco meu tempo com essas coisas, nem olho. Eu tenho trabalho o dia inteiro, nem... Não então, me preocupo, um conselho para essa galera que está iniciando agora, que quer começar a entrar, quer começar a ser mais vista, mesmo trabalhando em casa, mesmo sendo do interior, o que você falaria para elas? Investir em conhecimento. E focar no que você quer. Esquecer esse mundo paralelo de ou fofoca, ou intriga, qualquer coisa que seja, e focar em conhecimento. Você vai para um congresso, ou você vai fazer um curso, você vai se aperfeiçoar, tem novas tendências sempre no mercado, tem novos efeitos, então você tem que aprender esses efeitos, faça o curso que for, aprenda e pratique. E coloque na sua página na internet, comece a fazer, participe de campeonatos, até o momento que uma hora você vai ganhar, você vai começar a ser vista. Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa questão de posicionamento. Em primeiro lugar, você tem que se posicionar, ter foco no que você quer. Eu quero crescer na minha área como profissional. Então, eu tenho que me agir como profissional. Então, eu tenho que focar em quê? Me aperfeiçoar. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Entendi. E saber praticar também. Então, você tem que estudar. Sim. E desde o começo também, né? Porque, como a gente falou, você começou a atender dentro de casa. E muitas das profissionais atendem dentro de casa também. Sim. A postura profissional, né? Começa daí.
Você é o espelho para sua cliente. Você finge que você está num salão lindo e maravilhoso e é aquele ambiente ali. Você pode trabalhar em casa, se for tudo bonitinho, independente do que seja. Mas se você tiver a sua conduta com a cliente, ela vai voltar, independente. Sim. Gente, é a questão de não atender cliente com cabelo pro alto também, Nunca, né? de chinelo, Tipo de chinelo. cabelo pro alto, com a roupa rasgada, nem pensar. E um outro ponto também em relação à mentalidade, porque eu vi ali algumas filmagens suas, mesmo dentro da sua casa, o seu espaço é muito organizadinho, né? A questão do investimento, porque tem muitos profissionais que são iniciantes que acham que o fato de trabalhar em casa traz um conforto e não conseguem olhar aquilo ali como se fosse um negócio. E, por exemplo, aí às vezes está dentro do espaço, mas está com a parede que não está embolsada, tipo, tá... Tem que a estrutura também, mesmo dentro de casa, tem que ser investido, né? Tem que ser investido. Você tem que investir. Você tem que passar justamente essa questão de ter uma coisa bem consolidada. Então, você não vai botar, por exemplo, filmar uma parede toda ruim. Você tem que, a gente tem que bolar uma forma ali, cada um dentro das suas condições, é claro, de botar, nem que se focalize sempre na mesma posição, mas você vai botar naquela posição ali que é a melhor possível, que eu acho que é iluminação. E outra coisa também que eu achei muito interessante é a questão do celular. Parece não, mas é importantíssimo. A primeira coisa que eu fiz foi trocar de celular. Sim. Por causa das fotos, qualidade, da né? qualidade das fotos. Sim, a qualidade, lógico, gente. Porque eu vejo muita gente que trabalha muito bem, mas a foto não fica boa. Por quê? Por causa do celular. Infelizmente, é o primeiro investimento que você tem que fazer, você tem que focar. Para a pessoa ver uma foto bonita, ela teve que investir. Infelizmente, é um investimento um pouco alto, dependendo da condição de cada uma. Mas investir em celular, segundo, uma maca boa, porque é a maca que a tua cliente vai ficar ali 2 horas deitada. Então, e é uma cadeira também ótima para você, coluna, né? Porque você vai ficar naquela posição ali, ficar se matando numa cadeira que vai te dar uma posição ruim, enfim. Então, tem certas coisas que a gente tem que dar prioridade. Sim. Primeiro dinheiro que entrou foi para trocar de maca. Com certeza, né? A pessoa tem que ter noção que ela precisa trazer um conforto para conseguir trazer um padrão melhor também para os seus atendimentos. Porque muitas das clientes, elas não voltam por causa que ela vai ficar 2 horas deitada numa maca que parece pode ter até um bom trabalho, né? Mas a pessoa não volta. Não tem conforto. Não volta. E hoje em dia, existem macas que não são... Tudo bem, não precisa ser... Eu tenho aquela que faz massagem, tudo. Mas eu busquei para comprar aquela. Sim. Entendeu? Eu até ganhei uma parte do valor no congresso e acrescentei e fiz o resto do investimento e comprei essa maca. Essa máquina é maravilhosa. Você fica ali 2 horas, você fica 3, 4. Depois a gente vai marcar o horário para você me atender. Horas que você não... Você fica, nossa, eu vou dormir aqui. A gente precisa, porque também o cliente, às vezes, ele vai por isso, né? Ele quer ter o momento dele, quer relaxar, quer ficar momento tranquilo. da cliente é o momento dela, que você que tem que agregar para ela, proporcionar para ela, né? Então, você tem que passar para ela um bom atendimento. Igual a qualidade dos meus fios, que eu compro de cílios. Sim. Eu só compro os mesmos sempre, porque eu sei, e eu que eu uso. São os melhores, né? Que eu gosto. Porque eu quero proporcionar a mesma coisa que proporcionam para mim, eu quero proporcionar também para meus clientes. Então, a minha qualidade dos fios, eu não vou comprar os fios mais em conta porque é mais em conta. Entendi. Eu vejo também a qualidade. Qualidade do material e qualidade do atendimento faz total diferença. Independente se você está em casa, no salão, aonde você estiver. Muito legal isso. Gente, olha esses insights. Sim, são poderosíssimos para você conseguir trazer o seu diferencial, conseguir trabalhar de qualquer lugar. Porque tem a questão da mentalidade, né? O posicionamento, como que você se vende, como que você se apresenta. Isso faz toda a diferença, principalmente na questão do faturamento, né?
Renatinha, a gente vai encerrar aqui. Adorei te ver novamente. Estava morrendo de saudade de você. Tava com muita saudade. Eu já espero já outro bate-papo já pra gente poder trazer muito mais conteúdo para todo mundo, tá bom? Eu que agradeço. Em relação a cursos, especialização e tudo mais, você só atende em Itaguaí ou... Não, Muriqui. Não. Desculpa, Muriqui. É perto. Não, eu tô com um projeto, de repente, ano que vem eu já volto pro Rio. Então, já vou tentar ver um local, um espaço, e para agregar mais. Mas, no momento, eu tô atendendo lá. Sim, mas é iniciante e especialização. Iniciante e especialização. Gente, ó, vale super a pena, tá? É Muriqui, quem é do Rio aqui também é aqui do já lado. Conhece. Já vale super a pena. Obrigada, Obrigada meu amor. Você, a gente vai bom. trocar figurinha daqui a pouco. E, gente, ó, o @ da Renata vai estar aqui embaixo, tá? Já segue lá para pegar mais dicas com ela. E não perde o próximo episódio, que tá perfeito para vocês aprenderem muito mais, tá bom? Um beijo, obrigada, Renata, obrigada mais a você. uma vez. E vamos continuar.